Meu nome é Antônio Maia, eu sou neuroradiologista aqui de São Paulo, estou aqui com o Heitor e com o Gustavo, respectivamente colegas aqui de São Paulo, também de Ribeirão, e a gente está aqui para a sessão dos temas livres de neuroradiologia. O primeiro tema livre vai ser apresentado pelo José Tiago de Souza de Castro. Ele vai falar sobre aplicações do Free Surface para avaliação de prospectiva de pacientes com púrpura trombocitopênica trombótica. Boa tarde a todos, meu nome é José Tiago. Então, o tema dessa apresentação é a aplicação do Free Surf, para avaliação prospectiva de pacientes com púrpura trombocitopênica trombótica. Esse é o resumo de parte da minha tese de doutorado, realizada na Unicamp. Não tenho conflito de interesse nesta apresentação. Então, primeiramente, o que é a púrpura trombocitopênica trombótica, o que eu vou chamar aqui de PTT. É uma doença hematológica que acomete vários órgãos, onde ocorre a formação de inúmeros microtrombos. E, especialmente, o sistema nervoso central costuma ser muito afetado na fase aguda. Os sintomas mais comuns da PTT é a anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia e sintomas neurológicos. Alguns pacientes também apresentam febre e sintomas renais. Falando especificamente dos sintomas neurológicos, isso está bem presente nos pacientes. Em alguns trabalhos mostram que mais de 80% dos pacientes apresentam sintomas neurológicos e que esses pacientes têm até um desfecho, às vezes, um pouco pior, tem um tempo de internação em UTI maior. Mas isso falando da fase aguda da doença. Pensando um pouco na fisiopatologia, já tentando associar com o sistema nervoso central, então existe uma proteína chamada von Willebrand, que ela participa da hemostasia, então ela se adere às plaquetas para auxiliar na hemostasia. Ocorre que essa proteína ela é muito grande, ela precisa ser fragmentada, e quem faz isso é uma enzima chamada ADANTS13. Então essa enzima ADANTS13 é algo assim chave no diagnóstico da PTT. Então, paciente com os sintomas que eu citei, associado a uma redução drástica aí com menos de 10% de ADANTS13, então temos então o diagnóstico de PTT. Pensando a médio e longo prazo, que foi o nosso objetivo nesse trabalho, os pacientes têm vários relatos, vários trabalhos científicos, pesquisas mesmo, mostrando que esses pacientes, a médio e longo prazo, têm uma mortalidade maior, têm maior risco de AVC, desordens psiquiátricas gerais, isso a médio e longo prazo. Então, alguns trabalhos mostram que esses pacientes com problema de PTT, que tiveram PTT, têm um valor de ADANTS13 baixo ao longo da vida. Não é aquela redução drástica, mas continua baixo. Esses pacientes têm assim, até 5 vezes maior risco de ter AVC do que pacientes que nunca tiveram PTT. Tem muitos sangramentos e, como eu disse, impacto cognitivo e depressão. Eles apresentam outros sintomas, inclusive assim, até 15, 20 anos atrás, a PTT era considerada uma doença apenas de fase aguda, mas começaram a perceber vários problemas a médio e longo prazo. Então, coloquei aí só o que é mais de interesse para o nosso trabalho. Pensando, então, na pesquisa que nós fizemos, então, entre 1995 e 2016, no Hospital de Clínicas da Unicamp, foram tratados 49 pacientes. Então, é uma doença rara, temos aí a média de 1 a 2 casos novos por ano apenas, é uma doença bem rara. Nós entramos em contato com todos esses pacientes, alguns já tinham trocado contato telefônico, endereço, chegamos a mandar telegrama também, alguns já tinham falecido, às vezes até por outras causas, e conseguimos contato apenas com 17 deles, e fizemos a ressonância magnética desses pacientes, do crânio, sem contraste, e um desses exames teve artefato, então conseguimos aí 16 exames, esse foi o nosso N. O critério de inclusão era pacientes que apresentaram o PTT, foram tratados, tiveram o diagnóstico confirmado, e o critério de exclusão, pacientes que não tinham nenhum problema neurológico antes do diagnóstico de PTT e também não apresentavam nenhuma contraindicação à ressonância magnética. Então, nós aplicamos um software para avaliação
do volume cerebral, né, o Free Surfer. Então, nós fizemos essa análise tanto do sistema nervoso central como um todo dos pacientes, como de várias partes segmentadas do sistema nervoso. E nós comparamos esse grupo de 16 pacientes com um grupo de pessoas saudáveis, um grupo de idade, sexo, pareado. Então, os resultados do nosso trabalho são esses, né? Os principais achados são esses aí. Então, nós percebemos que, comparando, né, o grupo controle com o grupo de pacientes doentes, nós tivemos uma diferença considerável, estatisticamente significativa, né, com um P abaixo de 0,05. Então, os pacientes com PTT, eles apresentaram mais de 20% de redução do volume total cerebral em relação aos pacientes saudáveis. Percebemos também uma redução considerável do núcleo accumbens esquerdo, né, também ficando com um P abaixo de 0,05. Do lado direito, teve uma redução considerável também, e percebemos uma tendência de redução volumétrica do córtex cerebral, tanto o lado esquerdo como o direito. Então, aqui essa figura demonstrando nessas estruturas principais, onde tivemos redução ou estatisticamente significativa, como do núcleo accumbens esquerdo, ou tendência. Lembrando que o maior achado nosso foi a redução volumétrica total do sistema nervoso central em 20%. Então, existem estudos, né, comprovando que esses pacientes com PTT apresentam mais sintomas neurológicos a médio e longo prazo, com déficit cognitivo, mais risco de AVC, mas nós não encontramos na literatura correlação bem definida entre o comprometimento cerebral desses pacientes e essas manifestações. E não encontramos nenhum estudo realizado de forma prospectiva avaliando a volumetria do sistema nervoso central. Então, falando rapidamente do núcleo accumbens, então sabemos que, segundo alguns autores, ele está associado a funções ligadas à emoção, motivação, psicomotoras, né, que é a localização dele na região central, próximo ao tálamo. E o cerebelo também participa de algumas funções, inclusive processamento emocional. Bom, concluindo, né, esse trabalho, que é inédito, até onde nós sabemos, na literatura científica, conclui que a volumetria cerebral por meio da ressonância magnética em pacientes com PTT apresentaram redução estatisticamente significativa do volume cerebral total e no núcleo accumbens esquerdo, e uma tendência também no núcleo accumbens direito e de partes do cerebelo. Esses achados nós acreditamos que podem auxiliar na compreensão do comprometimento cognitivo que os sobreviventes de PTT apresentam a médio e longo prazo. O ideal é que esse estudo seja refeito, né, com um número maior de pessoas, mas aí para isso precisa ser um estudo multicêntrico, porque como é uma doença rara, é muito difícil um único centro ter lá 50, 100 pacientes com essa doença. É isso, obrigado. Estamos de volta? Por favor. Zé Thiago, parabéns pelo trabalho, muito Obrigado. interessante. Eu tenho uma pergunta. O exame que você fez foi só um volumétrico, foi só análise volumétrica com o T1, né? Isso. Vocês chegaram a ver, porque tem essa atrofia, e por ser uma etiologia vascular, vocês viam se tinham outros achados de imagem nesses pacientes, além da atrofia, que possam ajudar a gente a entender o motivo dessa diferença significativa de atrofia, mais microsangramentos, mais focos de hipersinal que seriam no FLE. Tem algum outro achado associado que vocês viram além da atrofia, ou foi só isso que vocês avaliaram
e é difícil extrapolar. Uhum. Nós chegamos a fazer outras sequências para análise morfológica e etc. Vimos assim que tinha bastante pacientes, muitos deles têm assim sangramento, às vezes sangramentos mais antigos. Pelo menos 2 já tinham sinais até de lesões maiores, né, AVC, mas a gente não conseguiu assim associar se o grupo, vamos supor, acho que 9 pacientes tinham esse tipo de lesão, se esse grupo tinha mais redução volumétrica ou não, mas a gente viu que muitos têm lesões crônicas, sim. E clinicamente falando, porque você fala, por exemplo, tem uma atrofia cerebelar, eles tinham clínica disso também, ou isso são provavelmente alterações subclínicas ou pré-clínicas? Nós aplicamos um questionário para avaliar a depressão, também a parte cognitiva desses pacientes, assim, em torno de 30%, 40% tinham déficits cognitivos ou depressão, sim. Só que, novamente, como a gente queria tentar associar com a redução volumétrica, como o N é muito baixo, nós não conseguimos, mas tinham lesões clínicas, sim. Muito obrigado. Obrigado, José Thiago. Parabéns. Obrigado. Parabéns, Thiago. Dando continuidade, a próxima apresentadora vai ser a Fabiola Bezerra de Carvalho Macruz. Ela vai falar sobre Volumetric Explanatory Analysis in Ultra High Resolution 7 Tesla MR Brain Images in Long Term Meditator. Ela é da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Por favor. Boa tarde a todos, obrigada pelo convite. Então, vou apresentar o trabalho, que é a análise volumétrica de imagens cerebrais de alta resolução em aparelho 7 Tesla de meditadores de longa data. Não tenho conflito de interesse. A meditação, que é basicamente nosso trabalho, ela se refere a um conjunto de processos de treinamento mental consciente que autorregulam o corpo e a mente. As diversas práticas meditativas, elas podem ser agrupadas em 2 grandes categorias. Meditações concentrativas, ou seja, aquelas em que você foca a atenção em uma atividade específica, e meditação mindfulness, que é o monitoramento do que vier na mente de uma forma aleatória. O nosso estudo se focou na meditação de conexão com a essência espiritual, que é uma técnica caracterizada como meditação concentrativa e é baseada, dentre outras tarefas, na visualização de uma flor de lótus branca no topo da cabeça. Estudos anteriores de neuroimagem, técnicas tradicionais de meditação, não necessariamente na nossa técnica, mostram que a longo prazo os meditadores exibem alterações do volume da substância cinzenta em várias regiões cerebrais, principalmente no córtex pré-frontal, que são relacionados aos processos de atenção, resolução de problemas, emoção e raciocínio, no córtex sensorial e na ínsula, que são áreas relacionadas à consciência corporal, no hipocampo, relacionado ao processo de memória, no córtex cingulado, que é relacionado à autorregulação e à regulação emocional, e na amígdala, que é relacionada à resposta de luta e fuga. Entretanto, os estudos relacionam a meditação a mudanças estruturais, eles ainda são relativamente escassos, e geralmente mais focados na meditação do tipo mindfulness. Portanto, o objetivo do nosso trabalho foi categorizar as mudanças morfométricas em meditadores experientes da conexão com a essência espiritual, utilizando para isso imagens de cérebro humano de alta resolução adquiridas em aparelho de ressonância 7 Tesla. E a gente consegue observar aqui à esquerda imagens de 3 Tesla, em comparação com as imagens de 7 Tesla, e como nessas imagens a resolução e diferenciação, principalmente da substância branca e cinzenta, é muito maior. Portanto, a gente apresenta um estudo que é transversal, incluímos 28 indivíduos saudáveis, sendo 9 meditadores e 19 não meditadores. Os principais critérios de inclusão foram maiores de 18 anos e, no caso dos meditadores, praticadores de meditação por mais de 30 horas por mês, e aqui eu gostaria de ressaltar já uma diferença com outros trabalhos da literatura, que geralmente pedem 2 horas por semana, então a gente pegou meditadores que praticamente meditam 1 hora por dia. Os critérios de inclusão são basicamente doença neurológica atual ou prévia, neurocirurgia, TCE, obesidade e contraindicações gerais para ressonância cerebral. Foi realizado no aparelho 7 Tesla Magneton Scanner, que é da Siemens. 3 sequências principais foram adquiridas, sendo o volumétrico T1, o FLAIR e um T2 Spin Echo, e o software usado para o processamento foi o FreeSurfer na versão 7.2.0.
O processamento compreendeu 3 principais fases. Primeiro, a gente utilizou o Recon All, que é um pipeline basicamente automático do FreeSurfer, que inclui todas essas etapas discriminadas na tela. E eu gostaria de destacar aqui principalmente a normalização, a remoção, aliás, do crânio, transformação para o MNI Space e a suavização e insuflação da superfície cortical. Com isso, a gente garante um parcelamento cortical melhor. Na sequência, a gente realizou inúmeras tarefas de correção da segmentação automática, e aqui eu destaquei com os números de indivíduos que a gente precisou realizar essas alterações. Principalmente, a gente teve que retirar vóxeis durais, que na extração do cérebro foram considerados como cerebrais. A gente também teve que corrigir vóxeis cerebrais que foram erroneamente classificados como cerebrais. E aqui eu trouxe um exemplo, a gente consegue ver na seta branca vóxeis que foram incluídos como occipitais, mas na verdade eram cerebelares, antes e depois da nossa correção manual. Também corrigimos a linha pial e a linha de interface substância cinzenta e substância branca. A linha pial a gente observa em vermelho e a substância branca, a substância cinzenta em azul, principalmente na região infraputaminal, que foram as áreas que a gente encontrou mais dificuldade de segmentação automática. E, finalmente, correções de vóxeis que foram mal classificados como substância branca. Finalmente, a última etapa do processamento foi a subsegmentação do hipocampo e da amígdala. Então, para isso, a gente usou um pacote um pouco mais profundo do FreeSurfer, que faz a subsegmentação dessas estruturas em subnúcleos. Para análise estatística, para comparação de idade entre os grupos, a gente fez um t-teste simples para amostras independentes. A gente realizou uma análise global vertex-wise, que para isso a gente utilizou a interface do FreeSurfer, que é chamado de QDEC. A gente fez comparação entre os grupos, tanto de volume de substância profunda e de substância branca, que daí não entra mais na análise global oferecida pelo QDEC a partir do teste de Mann-Whitney. E, para isso, a gente utilizou volumes já normalizados, com o volume total intracraniano. E a gente fez análise extra das 176 regiões que foram obtidas pelo FreeSurfer, através de um teste de análise de covariância, utilizando a idade e o volume intracraniano como covariáveis. Com isso, a gente conseguiu caracterizar clusters de vóxeis que apresentaram diferenças significativas entre os grupos. A gente consegue observar em azul os vóxeis em que foram observados maior volume dos meditadores quando comparados aos controles, e a gente destaca vóxeis na região, no córtex pré-frontal e também no aspecto medial do giro frontal superior, e, portanto, aí a gente entra mais em áreas de funções cognitivas que são consideradas funções cognitivas altas, principalmente relacionadas ao processamento de informações, ao julgamento e à criatividade. A gente também observou clusters grandes de vóxeis na ínsula e também no giro pós-central, então em áreas consideradas sensoriais, tanto para a percepção tátil, quanto para autoconsciência corporal, que seria a ínsula, e também vóxeis de maior volume nos meditadores, principalmente nas regiões mais mesiais do precúneo e do giro posterior do cíngulo, que são áreas mesiais de emoção. A gente também observou alguns clusters de menores dimensões em que o oposto foi observado, então onde os controles tiveram mais volumes que os meditadores, e aí principalmente em áreas do córtex visual primário e áreas visuais de conexão. Finalmente, através do Mann-Whitney e do ANCOVA, a gente também observou que os meditadores apresentaram maior volume na região CA3 do hipocampo direito e menores volumes tanto do subínculo esquerdo do hipocampo, como também da amígdala esquerda. Portanto, as nossas conclusões foram: a gente conseguiu encontrar resultados estatisticamente significativos, com uma amostra menor do que a observada nos outros estudos, a partir de imagens de altíssimas resoluções adquiridas em aparelhos 7 Tesla. E esses resultados estão de acordo com os estudos anteriores que indicam que, quando comparados com controles correspondentes, meditadores de longo prazo apresentam variações no volume, sobretudo, do córtex pré-frontal, sensorial, giro do cíngulo, ínsula, hipocampo e amígdala. Obrigada.
Fabíola. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Pela estrutura de todo o processamento, né? A gente sabe que é um desafio fazer tudo isso. O primeiro questionamento é o 7 Tesla, né? A gente sabe que existe um pouco mais de artefatos no 7 Tesla. Como é que vocês lidaram com isso? Essa é uma ótima pergunta. O 7 Tesla, a gente encontrou muita dificuldade no lobo temporal. Então, ele tem uma dificuldade assim, de diferenciação córtico-subcortical, e principalmente na região infraputaminal. Então, só para vocês terem uma ideia, o processamento automático do FreeSurfer denotou ali 5 horas por paciente, que é mais ou menos o que denota. E a parte de alteração manual que foi feita a nível de imagem, então, imagem por imagem, né, slice por slice, denotou 6 meses. Nossa. Então, assim, parece fácil mostrando, mas é claro que tem um trabalho humano ainda muito grande. Ótimo. Outro ponto, assim, que é aquele questionamento que não pode deixar, como é que vocês interpretam esse aumento de volume em determinadas regiões? Essa também é uma pergunta boa. Na verdade, assim, o que a gente sabe é que, até pela meditação se tratar de visualização, introspecção, e no caso dessa meditação, é uma meditação que foi muito bem controlada, de um grupo aqui, que veio de Harvard, ficou aqui no Brasil, então é uma meditação muito controlada, assim, as sessões são controladas, a gente só pegou meditadores muito experientes. A gente vê que existe, na verdade, uma remodelação, e isso os outros trabalhos também já mostram, muitas vezes aumentando determinadas regiões e diminuindo. Ainda não se sabe direito se, por exemplo, no caso do hipocampo, a gente viu aumento de uma região e diminuição da outra. A gente ainda não consegue chegar no grau de escrutínio para saber exatamente o que significa um ou outro, né? Mas a gente sabe que, no geral, o cérebro tem um pruning. Então, toda vez que você tem uma redução de uma área, não é incomum a gente observar, mesmo em outras modalidades como o DTI, um aumento tanto no aprimoramento de fibras e de neurônios em outras regiões que podem ser um pouco compensatórias. Então, ótimo. Do ponto de vista da metodologia, na seleção dos pacientes, vocês selecionaram aqueles que eram meditadores já compulsivos, né, como você disse, muitas horas, etc. E os grupos, em comparação com o grupo controle, que não eram pessoas que tinham esse nível de espiritualidade, vou chamar desse jeito, havia diferenças relacionadas ao grau de instrução, de formação e tudo? Porque isso poderia influenciar, né, na espessura cortical. A gente, geralmente, isso influencia um pouco mais no MTC e um pouco mais no DTI. Escolaridade não influencia tanto na volumetria. Uhum. O que a gente tentou parear mais, e a gente tomou um cuidado maior, foi com pareamento de idade. Então, os grupos não têm diferença significativa de idade entre eles. Porém, os grandes problemas de projetos de meditação, e aí a gente gostaria de ter uma amostra maior, mas, dado o nosso grau de escrutínio, terminou ficando uma amostra mais restrita, é você conseguir diferenciar o que é resultado da meditação do que é resultado do estilo de vida. Porque a gente sabe que, no geral, essas pessoas tendem a dormir melhor, a serem veganos. Então, tem todo um estilo de vida por trás, que aí torna mais complexo. Teve muita heterogeneidade no grupo? Tipo assim, teve gente que meditava 30 horas e gente 100? Ou, tipo, era... Porque daria, teoricamente, para avaliar isso, né? Tipo, se entre eles a variação de volume era maior, mas eu não sei se era parecida. A nossa amostra é pequena, Heitor, a gente não consegue muito chegar nesse grau, mas o que a gente tentou fazer foi pegar de uma escola específica em que, no geral, eles moram lá, então um sítio aqui perto de São Paulo. Então, com isso, as meditações não são feitas sozinhas, são feitas em grupos. Então, eles tendem a fazer o mesmo número de a mesma quantidade de meditação por dia. É bem legal, viu? Parabéns. Obrigada. Parabéns. Bom, dando continuidade, o próximo trabalho será sobre análise estrutural cerebral por tensor de difusão em mulheres com transtorno bipolar, em fase depressiva por ressonância magnética, em campo alto também, 7 Tesla. E quem vai apresentar é a Rafaela Borel da Silva, ela é do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP São Paulo. Olá, boa tarde. Meu nome é Rafaela Borel da Silva, eu sou estudante de medicina lá da USP e eu vim conversar hoje com vocês sobre o meu projeto, que é a análise estrutural cerebral por tensor de difusão
em mulheres com transtorno bipolar em fase depressiva de doença por ressonância magnética 7 Tesla. Eu gostaria de dizer que nenhum dos autores dessa pesquisa tem conflitos de interesse. Bom, sabemos que a bipolaridade é um problema de saúde mundial e é uma das principais causas de incapacidade. Segundo a OMS, cerca de 140 milhões de pessoas são acometidas por essa condição. Além disso, as mulheres tendem a ter um curso mais grave desse transtorno. Sendo assim, o nosso objetivo foi avaliar se a ressonância 7 Tesla ela era sensível para avaliar a integridade da substância branca dessas pacientes. Dessa forma, podendo aumentar os nossos conhecimentos e estudos sobre a fisiopatologia desse transtorno. Bom, usamos um grupo de mulheres jovens de 18 a 45 anos. Um grupo era de mulheres com bipolaridade em fase depressiva, enquanto outro eram mulheres de grupo controle, saudáveis, sem histórico pessoal ou familiar de qualquer tipo de transtorno no psiquiátrico. A gente fez uma análise de imagens de ressonância 7 Tesla por tensor de difusão, o DTI. E para fazer essa avaliação, usamos a fração de anisotropia, que é uma medida indireta da integridade da fibra da substância branca. A gente, então, pegou essas imagens em DTI, fez um pré-processamento usando o TOPAP, o BET e o Eddy Current, e, após isso, fizemos o processamento usando o DTI Fit e o TBSS, para um cluster de menos de 0,05 e com cerca de 10 mil permutações. Bom, como resultado, tivemos um grupo de 9 mulheres controle, com idade média de 25 anos, e 16 mulheres do grupo com bipolaridade. Essas pacientes tinham diferença significativa de idade, mas como esse estudo ainda está ocorrendo, a nossa expectativa é aumentar essa amostra e anular esse fator em breve pelo futuro. E houve, sim, uma redução de FA observada em nossos estudos, principalmente em 27 dos 48 tractos que a gente estudou. Dessa forma, podemos dizer que, sim, há uma redução da fração de anisotropia nesses tipos de paciente. Aqui, logo acima, que vocês podem ver, é uma imagem obtida pelo TBSS. É uma imagem de voxel a voxel, onde em amarelo estão as regiões onde a fração de anisotropia do grupo controle foi superior à fração de anisotropia do grupo com bipolaridade. Aqui ao lado temos uma tabela com as 27 áreas que eu comentei agora há pouco, que realmente houve uma diferença significativa, com um P menor ou igual a 0,05. E aqui embaixo eu trouxe algumas regiões de especial interesse em que ocorreram essas mudanças, tá bom? Que é o joelho do corpo caloso, o pedúnculo cerebral esquerdo, cíngulo esquerdo, o fascículo occipito frontal superior esquerdo, a radiação talâmica posterior direita também. E, bom, como conclusão, então, nós conseguimos ver que a ressonância 7 Tesla, ela é, sim, sensível para avaliar a redução de FA em mulheres com transtorno bipolar, principalmente em fase depressiva de doença. Isso está indo de acordo com a literatura, que tem demonstrado até agora que realmente há essa redução de FA, contribuindo para que a gente perceba que há uma desintegração da fibra da substância branca nesse tipo de paciente, e também abre a possibilidade de estudos para avaliarmos para pacientes
em remissão de doença, tá bom? Essa é a bibliografia que eu usei e aqui os autores que contribuíram para esse trabalho. Muito obrigada. Tudo bem, Rafaela? Olá. Parabéns pela apresentação, muito interessante o seu Muito trabalho. obrigada. Eu vou continuar da sua última frase ali, que era a estimativa de remissão, né? Porque, a gente, conhecendo um pouco do transtorno bipolar, você falou de saber da alteração na fase depressiva e se vocês estão caminhando de alguma forma para essa avaliação futura desses pacientes, se isso é uma coisa que pode melhorar ou não, como é que vai ser essa evolução desses casos. Sim, é uma coisa muito interessante. Tem muitos estudos sobre isso atualmente e o que a gente tem observado pela literatura é que não só eles conseguem recuperar a FA, mas eles chegam até uma FA superior ao grupo controle, porque o cérebro vai realizando conexões meio que diferentes, alternativas, anômalas, que podem até aumentar a FA. Então, sim, é um estudo que a gente está caminhando e que isso é uma das propostas. Então. Exatamente. Tá. E, deixa eu tirar uma dúvida, como é que vocês interpretam? Porque, assim, na minha cabeça, a FA avaliaria a integridade da fibra. Então, se a fibra pode aumentar depois, então é porque ela não quebrou. Ou Sim, como é que vocês interpretam essa sim, alteração? Que é feito realmente uma reconstrução, né? Uma neuroplasticidade, de forma que são feitas outras conexões e, dessa forma, a medida de FA acaba superando o grupo controle. Ainda está tendo muitos estudos dentro desse escopo, mas é algo bem interessante para o futuro. Tá bom. Muito obrigado pela apresentação, muito bom o seu Eu que trabalho. agradeço. Obrigada. Parabéns, viu, Rafaela? Obrigada. E ainda mais, você é aluna de iniciação científica. Isso. Muito bom. Aluna de- Parabéns. Recuperação, né? Parabéns. É Parabéns. difícil, mas... Tá ótimo. Obrigado, Obrigada. Rafaela. Bom, dando continuidade, o próximo tema será White Matter Free Water in Cerebral Amyloid Angiopathy, a Diffusion-Based Study, que vai ser apresentado pela Maria Clara Zanão Zotin, que ela é médica assistente em radiologia e diagnóstico por imagem da unidade de emergência do Hospital da Criança de Ribeirão, da USP, né? E médica radiologista do CEDIRP, mestrando em neuroradiologia. Por favor. Boa tarde. Primeiramente, obrigada pelo convite. Meu nome é Maria Clara, eu vou apresentar então nosso trabalho de pesquisa intitulado A Água Livre na Substância Branca de Indivíduos com Angiopatia Amiloide Cerebral, um estudo baseado em difusão. Bom, a gente sabe que a angiopatia amiloide cerebral é a segunda forma mais prevalente de doença cerebral de pequenos vasos, esporádica, né? A gente sabe que ela se manifesta clinicamente de forma variável, podendo ser inclusive dramática, então a gente tem desde declínio cognitivo até hemorragias intraparenquimatosas. Mas apesar da sua relevância tanto epidemiológica quanto clínica, a gente ainda não tem tratamento específico para essa doença. Isso tem diversas causas, mas uma das coisas que impedem o desenvolvimento mas teste de novas terapêuticas é a falta de biomarcadores de neuroimagem completamente validados para avaliação dessa doença. A gente sabe também que os atuais critérios diagnósticos têm uma sensibilidade bastante limitada para a detecção das fases mais precoces dessa doença. Então, a angiopatia amiloide, hoje a gente conhece um pouco melhor a forma de evolução dela e a gente sabe que as manifestações hemorrágicas, elas acontecem principalmente na fase mais tardia da doença. E cerca de 10 a 15 anos antes do desenvolvimento das manifestações hemorrágicas, a gente tem a injúria não hemorrágica, que se manifesta clinicamente como um declínio cognitivo. Então, o campo científico da angiopatia amiloide cerebral atualmente busca identificar se o estudo dessas lesões não hemorrágicas, desses biomarcadores não hemorrágicos, poderia facilitar o diagnóstico mais precoce dessa doença. Isso foi um dos motivos pelos quais os critérios revisados de Boston incluíram esses novos marcadores e acredita que eles levem a uma associação mais forte com o declínio cognitivo e possam ser bastante relevantes no contexto atual, onde a gente está cada vez mais disponibilizando, principalmente ainda no exterior, né, terapias anti-amiloides para pacientes com Alzheimer, que
se tiverem angiopatia amiloide subjacente, estão em risco aumentado de área. Então, a gente sabe que foi nesse contexto que a gente pensou em estudar um pouco um novo biomarcador de neuroimagem baseado em difusão, que é chamado água livre. Então, para a gente entender um pouco melhor como ela funciona, a gente tem que pensar a água livre no contexto de doença cerebral de pequenos vasos, que é onde ela tem sido mais utilizada. Então, a gente sabe que essas doenças causam manifestações não hemorrágicas e hemorrágicas que levam a um dano microestrutural e macroestrutural e uma desconectividade estrutural que, muitas vezes, né, é estudada, talvez da melhor forma, através de técnicas difusionais. O modelo mais utilizado para estudar técnicas difusionais, né, a difusão multidirecional, é o modelo de tensor de difusão que gera os mapas clássicos de difusividade média, anisotropia fracionada, mas a gente não sabe até hoje direito o que essas variações, esse aumento de difusividade e a redução da anisotropia fracionada realmente significam do ponto de vista histopatológico. Acredita-se que eles determinem degeneração axonal, representem uma desorganização dos tratos, mas cada vez mais a gente vem reconhecendo outros mecanismos fisiopatológicos associados, como vacuolização da mielina e disfunção da barreira hematocefálica, com retenção de líquido perivascular, como potenciais alterações subjacentes a esse dano estrutural. Então, é nesse contexto que esse biomarcador entra. Então, esse modelo de água livre, ele compartimentaliza a água em duas regiões, né? Uma água livre, que seria fora da célula e com uma difusividade livre, e o compartimento tissular, que seriam as moléculas de água restritas ao espaço intracelular e pericelular. Então, a gente tem um mapa, a gente gera um mapa de água livre e gera mapas de MD e FA corrigidos para água livre. Bom, a gente sabe que esse marcador é bastante promissor, ele inclusive já foi incluído como um toolbox do consórcio internacional, consórcio americano, desculpa, o MarkVCID, foi a partir daí que a gente tirou essa pipeline, a gente fez todo o pré-processamento através do MRTrix, depois usou o pipeline Python oferecido de graça pelo MarkVCID. Inclusive, esse biomarcador já teve suas propriedades instrumentais validadas previamente, demonstrando uma excelente concordância interobservador, com alta reproduzibilidade e alta repetibilidade. Então, foi nesse contexto que a gente resolveu estudar. A gente observou, então, a gente tinha como objetivo primário investigar a performance desse biomarcador no contexto de angiopatia amiloide. Queríamos ver se ele era mais alto em pacientes com angiopatia amiloide em comparação àqueles sem angiopatia amiloide, como que esse biomarcador se correlaciona com outros marcadores clássicos de angiopatia amiloide. E avaliar se ele tinha correlação com performance cognitiva nesses pacientes. A gente recrutou pacientes de uma clínica de memória, realizamos uma extensa avaliação de alta resolução de neuroimagem, né, com ressonância 3 Tesla, aplicamos free surfer, com volumetria de substância branca, avaliamos marcadores clássicos de angiopatia amiloide, aplicamos os critérios de Boston versão 2.0 e também aplicamos uma extensa bateria neuropsicológica e com vários domínios cognitivos avaliados. A gente estudou, então, 128 pacientes, 91 com angiopatia amiloide e 38 sem angiopatia amiloide. Observamos que aqueles com angiopatia amiloide eram mais velhos e tinham uma pior performance cognitiva e uma carga lesional na imagem maior, como era esperado. A gente observou que os pacientes com angiopatia amiloide tinham valores de água livre bastante mais altos do que os pacientes sem angiopatia amiloide, e essa diferença permaneceu estatisticamente significativa quando a gente corrigiu para a performance cognitiva e para os outros biomarcadores de neuroimagem. Né, quando a gente compara os outros biomarcadores, a gente vê que a diferença entre anisotropia fracionada e difusividade média, ela desaparece entre os grupos quando eu corrijo para água livre, sugerindo que esses biomarcadores clássicos de DTI, eles provavelmente são derivados muito mais pela água livre do que pelo componente tissular. A gente buscou associações entre os marcadores de neuroimagem e vimos que a água livre tem uma associação com quase todos, principalmente com alteração de sinal de substância branca e espaço perivascular. Em relação à cognição, na análise univariada, a gente teve uma associação forte com vários domínios cognitivos, porém isso não permaneceu estatisticamente significativo quando a gente corrigiu para os demais marcadores de neuroimagem. Os nossos achados estão de acordo com a literatura, né? Os estudos semelhantes foram aplicados, por exemplo, em pacientes com CADASIL, e a gente também conseguiu observar que as variações nos marcadores de DTI eram derivadas principalmente de variações de água livre e não do compartimento tissular. Mas, diferente dos outros estudos da literatura, a gente não conseguiu demonstrar uma associação independente com o declínio cognitivo. Né? Isso provavelmente porque os estudos anteriores com pacientes idosos e pacientes com doença cerebral de pequenos vasos esporádicos, eles tiveram um N muito maior do que o nosso, maior do que 500. Então, esse de 2019 de 533 e o outro 523. Então, a gente realmente teve um poder aí estatístico bastante limitado para detectar essa associação.
Então, em conclusão, a gente observou que a água livre é mais alta em pacientes com angiopatia amiloide comparado com aqueles sem angiopatia amiloide, com declínio cognitivo, né? A gente observou que as diferenças nas métricas clássicas de DTI entre os dois grupos eram principalmente derivadas da água livre, o que faz a gente interrogar se existe um potencial de reversibilidade nesses achados. A água livre, maior água livre foi associada a maior carga de lesão na ressonância convencional, e a relação entre água livre e cognição dos pacientes com angiopatia amiloide, ela existe na análise univariada, mas ela não resistiu ao ajuste para as demais variáveis de neuroimagem. Era isso que eu tinha para falar, eu agradeço muito pela atenção. Obrigada. Maria Clara, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Muito interessante, eu gosto muito desse tema. A gente está hoje, tipo assim, nessa área de demência, procurando o santo grau, que é o depósito de amiloide, né? E você está ali vendo uma doença associada ao amiloide. Eu tinha duas perguntas para você. Primeiro, você fez mapas de cores, ou esse software só avaliava quantitativamente, e se você tivesse feito, tinha uma variação loco-regional dessa variação da água livre, e outra se você pretende ter alguma forma de avaliação com a depósito de amiloide mesmo, no plasma, no sangue, alguma coisa desse tipo, para a gente ver se tem associação do amiloide com isso ou não. Obrigada pelas excelentes perguntas. O mapa de ADC, o mapa de FreeWater é algo parecido com um mapa de MD, né? Então, a gente consegue fazer análise baseada em voxel e extrair, a partir disso, diferenças entre grupos. A gente não fez uma análise baseada em voxel, a gente está correndo isso. O que a gente fez, por enquanto, foi uma análise baseada em ROI. Então, a gente fez uma diferença entre frontal e occipital. A gente extraiu aí a diferença fronto-occipital, mas a gente não conseguiu... Porque a gente sabe que a angiopatia amiloide é mais posterior, né? Então, a ideia é que a água livre seja mais alta no occipital em relação ao frontal. A gente fez a diferença fronto-occipital, mas não conseguiu ver a diferença entre os grupos. Mas quando a gente faz uma análise estatística mais profunda, mostrando realmente o steep da diferença entre frontal e occipital, a gente vê uma diferença significativa entre os dois. O que a gente acredita é que realmente a região occipital seja mais danificada, né, pela doença, por isso a água livre seja um pouco mais alta lá. Mas a gente ainda está... Esse trabalho ainda não foi submetido, a gente está em processo de desenvolvimento. Em relação ao estudo com amiloide especificamente, a gente tem dados de PET amiloide no hospital, então uma das ideias é correlacionar, fazer um VBM talvez com PET amiloide, e a gente tem dados também relacionando quebra de barreira, então perfusão T1, para tentar ver se nessas áreas a gente consegue estudar os voxels específicos dessa região e ver se tem maior do que em outras regiões. Mas isso ainda está em início. São perguntas que a gente também se fez, né? Mas são bem interessantes. Estou ansioso para ver os próximos passos do seu trabalho. Parabéns. Obrigada. Muito Obrigada. Muito interessante. Parabéns, Maria Clara. O próximo trabalho é de estimativa de idade cerebral por meio de Machine Learning e ressonância funcional, apresentado pelo Carlos Leandro Silva dos Prazeres. Ele é daqui do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Por favor, Carlos. Obrigado. Olá, boa tarde. Eu queria parabenizar a organização da JPR 2024 pelo evento e também agradecer pelo convite. Gostaria de agradecer também a participação de todos. Bom, o título do meu projeto é Estimativa da Idade Cerebral por meio de Machine Learning e Resting State fMRI. Bom, eu me chamo Carlos Leandro, sou físico médico, especialista em radiodiagnóstico e atualmente estou começando meu doutorado na Faculdade de Medicina da USP. Bom, gostaria de declarar que não há conflito de interesse nesse trabalho por nenhum dos autores. E, bom, como todos nós sabemos, a pirâmide etária do Brasil está sofrendo constante modificação conforme o tempo passa. Inclusive, a população de idosos ela vem crescendo ano após ano. Tá? Além disso, doenças psiquiátricas elas estão bem populares, tanto no sentido científico, acadêmico, como também nos veículos midiáticos. Então, vocês já pararam para pensar
o quão bom seria se nós tivéssemos um biomarcador não invasivo, baseado em imagem e em machine learning, que seja utilizado no cérebro e que tenha também associação com doenças neurodegenerativas, psiquiátricas e também associação, digamos que causal, com fatores de risco relacionados a outras doenças, como, por exemplo, cardiovasculares. Então, nós pensamos, e esse trabalho é a primeira etapa do desenvolvimento desse biomarcador, tá? E por isso o objetivo dele é estimar a idade cronológica a partir de imagens de resting state fMRI e algoritmos de machine learning. Só que nós também temos um objetivo mais pessoal, que é detectar as limitações e a viabilidade do método para ser empregado na nossa futura pesquisa. Bom, para esse trabalho nós usamos um dataset aberto, tá? Com 155 sujeitos de resting state fMRI, que seria a ressonância funcional, né, em estado de repouso. E nós também utilizamos o Atlas Brain Anatomy 246 de 1 milímetro para extração das séries temporais. Bom, é válido ressaltar que o primeiro passo nós estamos fazendo com essa população mais heterogênea, digamos assim, do ponto de vista metodológico, mas futuramente nós iremos trabalhar melhor essa população, no sentido de que a gente vai treinar esses algoritmos com a população dentro, digamos que na normalidade falando do ponto de vista neuropsicológico e funcional, tá? E depois aplicar esse algoritmo já treinado em outros sujeitos, tá? Para validar esse método. Bom, além disso, nós treinamos os algoritmos de machine learning, majoritariamente em Python, tá? Utilizando a biblioteca Scikit-learn. Então, nós desenvolvemos 5 algoritmos, tá? O SVR com kernel linear, com o kernel RBF. Nós desenvolvemos também regressões lineares e o algoritmo RID. Vale a pena ressaltar que nós integramos todos esses algoritmos num regressor que nós chamamos de regressor de empilhamento, né? Que ele possui regressores de base, que no caso nós empregamos 3 algoritmos, e também num meta-regressor, que ele une as previsões dos outros 3 que estão na base, tá? Então, teoricamente, é para a gente obter uma eficiência maior e uma maior robustez das previsões, tá? Outra coisa interessante de ser dita, né? Que o nosso dataset foi dividido em 80% para treino e validação e 20% para teste. Bom, falando do ponto de vista da eficiência da previsão do algoritmo, né? Em média e descritivamente, o nosso regressor por empilhamento teve uma performance relativamente melhor que os outros. Porém, estatisticamente, não houve diferença significativa dele com outros 2, que no caso é a regressão linear e RID. Mas no futuro, e falando isso tanto para a validação cruzada quanto para o teste, tá? Mas no futuro, o que é que nós almejamos, né? Com o aumento da amostra e também um cuidado maior metodologicamente falando, a tendência é que esse regressor de empilhamento ele obtenha uma eficiência e uma robustez maior na hora de prever a idade cronológica dos indivíduos, tá? Bom, aqui graficamente nós podemos ver que esse regressor por empilhamento está ligeiramente maior, tá? Você tem um coeficiente de determinação ligeiramente maior do que os outros, porém nada significativo por enquanto. Bom, por fim, mesmo com todas essas limitações experimentais, metodológicas, a gente deve evidenciar que essa é uma abordagem promissora, tanto por conta de vista das métricas, da eficiência da previsão do algoritmo, como também do ponto de vista da possibilidade de a gente trabalhar com métricas relativas a testes neuropsicológicos, testes físicos, fazer estratificação de grupos e entre outras abordagens que visam contribuir, né, para o surgimento desse biomarcador. Bom, aqui são as referências principais, autoria com responsabilidade, e eu gostaria de agradecer a várias pessoas que fizeram parte desse trabalho, que é minha orientadora, a Maria Otadui, a Liliana, que também é uma colega do laboratório, que me ajudou, e o suporte da Faculdade de Medicina, do Hospital das Clínicas, do INRAD e do LIME 44. Obrigado.
Carlos, parabéns pelo trabalho, pelo Obrigado. esforço. Você citou 2 pontos aí interessantes. Um foi a amostra e o outro você comentou a respeito de um cuidado metodológico maior. Explica um pouquinho desse cuidado maior aí. Perfeito. No caso, como a gente trabalhou com um banco de dados aberto, disponível na internet, geralmente ele já está pré-processado, só que a gente não tem como acessar mais detalhes a respeito desse pré-processamento, dos cuidados em termos de testes que foram feitos com esses pacientes, até mesmo no quesito idade dos pacientes que estão nessa amostra, para emparelhar e fazer toda a análise certinha. A gente não tem controle disso. Então, no futuro, a gente almeja trabalhar com uma metodologia mais robusta, estatisticamente falando, sabe? Tendo cuidado de coletar, ter um critério de inclusão, exclusão bem estabelecido. Então, o intuito agora é vocês pegarem a casuística de vocês. Exato. É vocês trabalharem Exatamente. isso nesse sentido. Exatamente. Com um projeto, vou citar aqui, que é o projeto ELSA Brasil. E aí tem uma coleta de 1.779 indivíduos, tá? Então, que foram cuidadosamente selecionados. As pessoas, o grupo de pesquisa, né, fez os testes, testes neuropsicológicos, os testes físicos, entre outras N avaliações, tá? Então, é uma coleta mais robusta mesmo, sabe? Bem cuidadosa. Tá ótimo. Ótimo. Parabéns. Parabéns. Obrigado, viu? Sucesso aí Obrigado. na próxima amostra também. Valeu. Obrigado. Bom, gente, eu queria aproveitar e agradecer mais uma vez à Sociedade Paulista pela organização desse evento e também agradecer ao Gustavo e ao Heitor por ter contribuído aqui nessa discussão. E encerramos aqui a sessão. Muito obrigado a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde.